por que evangelizar? A resposta inicia: porque o Senhor é digno. O Senhor é digno que nós o honremos, que nós o proclamemos, o adoremos. É digno de ser conhecido e por todos, ainda antes do último dia, ser adorado. Ele é digno. Contudo, eu os chamo agora para buscarmos a resposta a esta pergunta: por que evangelizar? Acompanhando comigo alguns textos que estão registrados na Epístola de Paulo aos Romanos. E nós vamos gastar ali algum tempo meditando em especial nos seus 3 primeiros capítulos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulos 1 a 3, o texto não será lido por conta da sua extensão. Vamos buscar no texto as respostas à pergunta: por que evangelizar? O apóstolo Paulo começa esta carta tão marcante para a igreja do Senhor Jesus e tão preciosa para nós cristãos reformados, a carta que foi instrumento de Deus para o descortinar dos olhos de Lutero, para perceber a grandeza da graça e da necessidade da fé. Ao olharmos para esse texto, nós vimos que Paulo começa dizendo a respeito da revelação de Deus, da fidelidade de Deus em cumprir a sua revelação por meio dos seus profetas. E esse cumprimento se deu em Cristo Jesus, o filho de Davi, pela carne, o ressurreto dentre os mortos pelo poder do Espírito. Ele vai apontando essa grandeza da revelação e do seu cumprimento pelo Deus fiel. Apresenta então suas saudações aos irmãos em Roma e chega aos versos 14 e 15 mencionando algo que era importante, decisivo para a sua vida e que deve ser da mesma forma para nós. Uma vez que o Senhor Jesus deu a sua ordem: ide, pregai, fazei discípulos, ensinai o que vos ordenei, batizai. Uma vez que ele tenha dado estas ordens, vejam a resposta de Paulo a esse respeito, respondendo: por que evangelizar? Capítulo 1, versos 14 e 15. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Por que evangelizar, irmãos? Porque Deus ordenou. E a ordem de Deus nos faz devedores, nos faz responsáveis por cumprir a sua ordem. Na última semana, ao pensarmos nos motivos que nos causam medo de evangelizar, nós vimos que o primeiro motivo deles é que nós somos pecadores. E somos pecadores ainda depois de salvos, porque nós não obedecemos a ordem: preguem o Evangelho. Agora nós vimos Paulo dizendo: por que evangelizar? Vamos evangelizar porque Deus ordenou assim. Isto nos faz devedores do Evangelho. Devemos anunciar o Evangelho, seja a gentios, seja a judeus, isto é, a todos que surgirem na nossa frente. E em muitas situações, essas pessoas que não surgirão, porque, pensem comigo, como aqueles que estão muito distantes daqui, os que estão em países distantes, em terras distantes de nós, como esses ouvirão o Evangelho se nós ficarmos esperando que eles surjam diante de nós? Cabe a nós fazer aquilo que Cristo mandou: ir até eles. Por que evangelizar? Porque Deus determinou assim.
Portanto, somos devedores, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, o quanto estiver em nós, estejamos prontos a anunciar o Evangelho a quem surgir diante de nós. E se não surgirem, que nós cheguemos até eles. Por que evangelizar? Porque, irmãos, a revelação geral, isto é, a criação, as obras de Deus, não são compreendidas pelo homem natural. O homem natural olha para a criação, vê que é complexa, tremenda, grandiosa e não relaciona a criação ao Criador. Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas até aqui. Irmãos, está aos olhos de todos, mas os homens não entendem. Por que evangelizar? Porque os olhos cegos do homem em seus pecados impedem que ele identifique o Criador por meio da sua criação. A criação não é convocada a adorar a si mesma. Nós somos criação. Nós não somos convocados a adorar as árvores, os grandes animais marinhos, a beleza dos céus, os corpos celestes. Nós não somos chamados para adorar estas coisas. Elas são criação. Mas nelas deveríamos ver a mão de Deus. Lembra-se daquele cântico? Nas estrelas, veja a sua mão. É claro que não está referindo à mão de Deus desenhada por estrelas, e sim a obra de Deus manifesta nelas. E por conta disto, Deus é digno de ser adorado. Mas o homem não entende. Por que evangelizar? Porque ele não enxerga Deus na criação. Além disso, irmãos, a lei de Deus não é entendida. Por que evangelizar? Porque Deus deu a sua lei e o homem não a entendeu. O homem, buscando obedecer à lei, imaginou que ao obedecê-la toda, receberia da parte de Deus o prêmio da vida. E mesmo caindo repetidamente e descumprindo uma vez após outra a ordem de Deus, o homem ainda acha que é capaz de Deus. Capítulo 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo homem seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Deus nos deu a sua lei, digo a lei entregue por meio de Moisés, a fim de que, identificando-nos pecadores pelo rigor da lei, buscássemos a Ele, pedíssemos a Ele clemência, graça, misericórdia, socorro. Apesar de sermos incompetentes para cumprir o que Deus disse para fazermos, nós ainda continuamos batendo no nosso peito e dizendo, como aquele certo jovem poderoso, rico, que diante de Cristo o chamava de bom, e que, perguntado se cumpriu os mandamentos, respondia: tudo isto tenho cumprido desde a minha mocidade.
Nós olhamos para nós mesmos, nos vemos distorcidos e dizemos a quem estiver ao nosso redor e até para Deus: somos bons. E esquecemos que a lei evidencia a corrupção humana. Não é entendida como tal por estes que acham que ela é um padrão a ser cumprido para a aceitação da parte de Deus e que somos aptos a tanto. E nesta confusão, nesta falha de entendimento, o homem torna-se carente do Evangelho. Porque a lei que foi dada para mostrar a necessidade do Evangelho que o homem tem, não cumpre o seu propósito. O homem não enxerga. O homem natural, diante da criação, não percebe que existe Deus. Diante da lei, acha-se suficiente para alguma divindade que ele imagina ser Deus. Mas Deus não é como nós imaginamos. Deus tem o seu propósito, a sua determinação e trabalha em nós espiritualmente, apesar da nossa cegueira. Deus, como diz a letra D aí do nosso roteiro, não tem sido glorificado, então, irmãos. Nós não vimos agora no Apocalipse que Ele é digno porque és o Criador, digno porque morreste e ressuscitaste, compraste para Deus estas pessoas que são seus sacerdotes agora. Tu és digno, mas Ele não tem sido reconhecido como tal. E nós vemos isso no capítulo 1, verso 21. Aqueles que estão diante da criação, verso 21, na verdade, o final do 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Quem tem acompanhado os estudos conosco aqui já sabem que indesculpáveis aí, na verdade, significa indefensáveis, segundo o termo grego, indefensáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que o homem faz diante da criação sem reconhecer o Criador? Não o glorifica. Ontem nós tivemos a oportunidade de ir com alguns irmãos, bem longe daqui, horas de viagem até Iguape. Estávamos ali nos trabalhos com as pessoas que gostaríamos e tentamos evangelizar. Mas em dado momento o grupo subiu até o alto da montanha. E dali da montanha olhou para o horizonte e percebeu que estava talvez a centenas de metros do mar. Estávamos em meio à floresta, à beira-mar. Do alto da montanha olhávamos e víamos o mar cobrindo todo o horizonte. Lindo. Diante daquela beleza, o que nos cabia dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns de nós trabalham com a saúde dos outros, participam até de eventos que são cirúrgicos. Tem pessoas dormindo ou anestesiadas, abertas diante de si, intervindo cirurgicamente nessas pessoas. Mesmo intervindo por conta da doença, a complexidade das estruturas, a grandeza daquilo que está diante de si, faz com que o cristão diga outra vez: glória a Deus. Como pode existir isto? Como pode funcionar? Como pode sobreviver? Mas o incrédulo olha e fala: surgiu do nada, desenvolveu-se com o tempo, e não dá glória a Deus. E não dando glória a Deus é indefensável diante de Deus, porque está tudo estampado diante dos olhos. Por que evangelizar? Porque Deus não tem sido glorificado, e as pessoas não têm sido gratas a Deus pelo que Ele tem feito. Quem enxergava ontem em Iguape e olhou para aquele horizonte, deu graças a Deus por enxergar
Graças a Deus por viver. Mas os homens sem Cristo, sem o Evangelho, não dão glória, não dão graças. Por que evangelizar? Por isto. E ainda sob a lei, irmãos, capítulo 2, verso 23. Ainda sob a lei não lhe dão graças. Veja o versículo 23 do capítulo 2. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. O que as pessoas fazem diante da lei de Deus? Olha como eu sou bom, olha como eu sou glorioso, te glorias por conta da lei. Eu sou bom, eu satisfaço. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isto é, aquele que achar que pode dizer que é bom, que é grandioso, que é capaz, está na verdade desonrando a Deus por viver de modo transgressor, descumprindo a lei de Deus. O homem desonra a Deus até mesmo quando olha para a sua palavra, porque sem entendimento não percebe quem Deus é. Deus não é glorificado. Por que evangelizar? Porque Ele mandou evangelizar. Porque as pessoas não percebem a sua grandeza por meio da criação, não lhe dão glória. Porque olhando para a lei, as pessoas não identificam que precisam de Deus e não lhe dão glória. Por que evangelizar? Porque, meus irmãos, capítulo 3, versos 9 a 18, esta é a situação do homem indefensável, do homem perdido, do homem encaminhado para a morte eterna. Romanos 3, desde o 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, o homem está perdido. O juízo de Deus está manifesto sobre essas pessoas. Se você se lembrar do capítulo 1, verso 18, é dito: a ira de Deus se manifesta. E quando Deus manifesta a sua ira, não é apenas para dizer que está irado. A ira de Deus se manifesta com algo que nós muitas vezes queremos esquecer que existe. É o inferno. A ira de Deus se manifesta sobre aqueles que não creem no Senhor Jesus, e isto se tornará muito intenso na segunda vinda de Cristo. Já existe agora, pois para lá vão as almas daqueles que morrem sem Cristo. E será ainda mais grave na vinda de Cristo, porque ressuscitados os corpos, inclusive dos incrédulos, integralmente, corpos, almas, seres humanos incrédulos, padecerão a eternidade no inferno. O destino do homem sem Cristo é um só: perdição, inferno, justiça de Deus sobre a sua cabeça. Por que evangelizar? Porque nós não sabemos quais são os salvos e os perdidos. Não sabemos quem são os eleitos para a vida ou para a morte. Cabe a nós fazer o que então? Obedecendo, sabendo que o homem não identifica o Criador por meio da criação, não identifica o glorioso Deus por meio da lei, que o homem vive sem glorificar a Deus, que o homem então está condenado para a morte. Que cabe a nós fazer? Evangelizar. Simples, não?
Evangelizar, irmãos, porque somente o Evangelho é o poder para a salvação. Por favor, capítulo 1, versos 16 e 17. Já vimos, Paulo entendia a si mesmo, e nós somos devedores a Deus. Ele disse que temos que pagar, e pagar isto com o Evangelho pregado. É por isso que Paulo, sendo devedor, queria chegar até os romanos, para compartilhar o Evangelho. E então, chegando-se e compartilhando o Evangelho, 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, 1517, Lutero lê o texto e é impactado pela palavra de Deus. O Espírito Santo abre os olhos de Lutero, e ele então percebe, não é pela observação da lei, não é por observar as relíquias católico-romanas, não é por ir até Roma, não é por obedecer ao Papa, não é por pagar indulgências, não, é por meio da fé em Jesus Cristo. Somente por meio da fé no Evangelho é que o homem pode ser salvo. Por que evangelizar? Porque ele precisa saber que é por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém vai saber disso se nós não dissermos. É verdade, algumas pessoas têm acesso às Escrituras, e as Escrituras nas mãos de Deus, sozinhas, fazem o trabalho que nós deveríamos ter feito. Mas Deus alcança os seus, porque quando as bocas não falam, as pedras falam. Quando nós não evangelizamos, o Senhor usa os seus instrumentos, e a palavra de Deus, sem ser lida por nós evangelizadores, sem ser explicada por nós evangelistas, é tão somente lida por aquele que é o alvo da salvação, e o Senhor age e salva. Mas cabe a nós trabalharmos, irmãos. A ordem foi dada a nós para comunicarmos que somente o Evangelho do Senhor Jesus, somente por meio da fé neste Evangelho, há salvação. E ainda achamos os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos 3. E em Romanos 3 verificarmos a partir do versículo 21 até o 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, por que evangelizar? Porque somente quando as pessoas souberem o Evangelho, poderão nele crer. E se for a vontade de Deus que creiam, eu acrescento mais um motivo para evangelizarmos: desfrutar da alegria e testemunhar um novo nascimento, e ver alguém crendo, ver alguém a caminho dos céus pela graça de Cristo Jesus, com a nossa participação. Que privilégio! Que Deus nos abençoe e nos conceda a bênção
de pregarmos o Evangelho. Preguemos o Evangelho, irmãos. Façamos isso pelos motivos, ao menos por estes motivos, agora apresentados.